Será que conseguiríamos erguer o Titanic de seu túmulo aquático trágico um século após seu lendário naufrágio? Cientistas acreditam que o impossível pode ser possível. De balões infláveis gigantes a congelar o naufrágio com nitrogênio líquido, junte-se a nós enquanto exploramos ideias ousadas e criativas para recuperar o icônico Titanic. Número 1. Tanques de flutuabilidade. O RMS Titanic está no fundo do oceano a mais de 3.800 metros abaixo da superfície do rígido Atlântico Norte. Este lendário transatlântico encontrou seu destino trágico em 15 de abril de 1912, quando colidiu com um iceberg e afundou em sua viagem inaugural, levando mais de 1.500 almas para um túmulo aquático. Agora, mais de um século depois, o Titanic permanece perdido na escuridão das profundezas. Mas e se pudéssemos levantar este majestoso navio de seu local de descanso e restaurá-lo à superfície mais uma vez? Uma proposta ambiciosa para realizar essa façanha envolve o uso de tanques de flutuabilidade. A ideia é anexar grandes contêineres cheios de ar, chamados tanques de flutuabilidade, ao casco do naufrágio, o que poderia fornecer força ascendente suficiente para levantar o Titanic do leito marinho. Esse método parece simples na teoria, mas enfrenta desafios monumentais na prática. A escala colossal do Titanic é o primeiro obstáculo. Com 270 metros de comprimento e pesando mais de 46 mil toneladas, o Titanic era o maior objeto móvel feito pelo homem no mundo na época de seu lançamento. Erguer algo tão massivo de mais de 3.800 metros de profundidade é um desafio de engenharia sem precedentes. Tanques de flutuabilidade especializados precisariam ser construídos sob medida para suportar a imensa pressão nessa profundidade, estimada em cerca de 3.750 quilos por centímetro quadrado. Isso é mais que o dobro da pressão em um pneu de carro comum. Os tanques precisariam ser forjados a partir de materiais incrivelmente fortes e rigorosamente testados antes de serem implantados no local do naufrágio. Até o ar bombeado para os tanques precisaria ser comprimido a altas pressões para evitar implosões. Distribuir a flutuabilidade uniformemente pelo local do naufrágio é outro desafio fundamental. O Titanic não é mais uma peça única. Ele se partiu em dois antes de afundar. Suas seções de proa e popa estão a cerca de 600 metros de distância, uma da outra no leito marinho. Uma análise cuidadosa seria necessária para determinar o número de tanques necessários e onde eles devem ser colocados para levantar ambas as seções de maneira sincronizada. Caso contrário, forças de elevação desiguais poderiam deformar ou quebrar ainda mais o já frágil naufrágio. Entregar esses tanques aos locais precisos e anexá-los com segurança aos destroços requer suas próprias tecnologias avançadas. Veículos operados remotamente seriam essenciais para posicionar cada tanque, enquanto mergulhadores técnicos precisariam parafusá-los ao casco do Titanic. E cada fase da operação deve ser monitorada de perto. Se apenas um tanque se soltar, isso poderia desequilibrar todo o levantamento. Mesmo uma vez anexados, os volumes de ar comprimido necessários são de tirar o fôlego. Deslocar milhares de toneladas de água exigirá bombear vastas quantidades de ar nos tanques. Isso requer grandes embarcações de suporte na superfície para fornecer o ar comprimido e uma série de tubos e bombas duráveis que vão das embarcações de superfície até os tanques. Monitorar esse sistema complexo a mais de 3.800 metros de profundidade seria outro desafio. Número 2. Congelamento com nitrogênio líquido. O gelo foi a razão para a queda do Titanic. Será que o gelo pode ser a resposta para recuperar seu naufrágio? Por mais ambicioso que pareça, propostas sugerem o uso de nitrogênio líquido para congelar e encapsular completamente os destroços do Titanic, permitindo sua recuperação como um único bloco congelado. No entanto, gerar um poder de congelamento extremo enfrenta barreiras técnicas monumentais. O conceito em si parece enganosamente simples. Primeiro, criar uma malha de metal ao redor dos destroços para contê-los, protegendo a estrutura delicada de qualquer dano potencial durante o processo de congelamento. Depois, bombear nitrogênio líquido suficiente até o local do naufrágio para congelar rapidamente toda a água ao redor do Titanic. Esse congelamento instantâneo transforma o navio em um bloco sólido de gelo que flutua para cima como uma unidade coesa. No entanto, as realidades de conseguir isso na prática são muito mais complexas.
O volume absoluto de nitrogênio líquido necessário é de se espantar. Congelar uma área de mais de 300 metros de extensão e contendo um navio de 46 mil toneladas exigiria quantidades tremendas de gás nitrogênio liquefeito. Criar uma malha de metal ao redor dos destroços apresenta seu próprio conjunto de desafios, incluindo perturbar o ecossistema delicado e a expertise em engenharia necessária para construir uma barreira ao redor de um objeto tão massivo e frágil. É uma façanha nunca antes alcançada. Levar essas quantidades enormes a mais de 3.800 metros de profundidade é o primeiro desafio. Centenas de caminhões-tanque isolados seriam necessários na superfície apenas para fornecer nitrogênio líquido suficiente. Bombas criogênicas gigantes e quilômetros de tubulações especializadas são necessários para empurrar o fluido gelado para baixo de maneira controlada e distribuí-lo ao redor do local do naufrágio. Instalar essa infraestrutura de congelamento vasta no fundo do mar é uma tarefa enorme por si só. Uma vez no local, as temperaturas quase congelantes e as pressões intensas encontradas naquela profundidade extrema introduzem outros problemas. Manter o nitrogênio líquido na forma líquida enquanto é bombeado para baixo é crucial para que ele absorva calor e induza o congelamento, evitando que ele rapidamente se transforme em gás ao ser liberado a mais de 1.725 kg por centímetro quadrado de pressão. Isso requer bicos, válvulas e controles de fluxo personalizados para regular a exposição dos fluidos criogênicos às condições ambientais. O isolamento térmico natural do oceano também trabalha contra o congelamento rápido. A água do mar em si tem alta massa térmica e condutividade, absorvendo tremenda energia antes que sua temperatura caia. Gerar poder de resfriamento concentrado suficiente para superar esse efeito de absorção de calor desafia até os limites da tecnologia criogênica. Sedimentos congelados do fundo do mar também podem dificultar a distribuição do congelamento no local do naufrágio. Monitorar e ajustar dinamicamente o processo de injeção em uma área vasta e em volumes pendurados na escuridão a milhares de metros de profundidade é, portanto, vital. Embora teoricamente possível, fornecer um poder de refrigeração tão tremendo a quase 3.800 metros abaixo da superfície do oceano apresenta barreiras tecnológicas e logísticas tão grandes quanto o próprio Titanic. Esse método de congelamento literal permanece confinado ao reino da ficção por enquanto, mas cativa a imaginação com sua visão de erguer o lendário transatlântico em um bloco maciço de gelo. Número 3. Elevação com ímãs. O que um ímã forte faz com o ferro? Atrai-o. E se pudéssemos usar o magnetismo em si para levantar partes dos destroços do Titanic? Anexando poderosos eletroímãs ao casco de ferro do Titanic, ela poderia ser erguida do fundo usando força magnética. Esse método futurista oferece uma maneira não invasiva de recuperar peças do transatlântico em desintegração. No entanto, as realidades da implementação, especialmente em profundidades oceânicas extremas, diminuem severamente sua viabilidade. A premissa básica gira em torno do uso de grandes eletroímãs de resgate para se anexar e puxar para cima componentes de ferro e aço dos destroços, como placas do casco e estrutura. Esses eletroímãs resistentes à água geram campos magnéticos poderosos quando uma corrente elétrica passa por eles. Em teoria, a força de atração magnética poderia fornecer força suficiente para levantar alguns fragmentos dos destroços, apesar de sua escala e peso. Contudo, aí está a primeira barreira técnica. Gerar ímãs com força bruta suficiente para fisicamente levantar peças de várias toneladas de um naufrágio a milhares de metros de profundidade. As pressões extremas da água e as superfícies corroídas e picadas lá embaixo necessitam de ímãs com forças de campo extraordinárias e consumos de energia massivos. Seus cabos elétricos também devem ser super reforçados para evitar rupturas ao levantar em potência máxima. Além disso, os ímãs devem ser capazes de anexo seletivo e liberação rápida. Agarrar aleatoriamente peças da estrutura em deterioração do Titanic poderia danificar fragmentos frágeis ou emaranhar cabos pelo campo de destroços. Os sistemas de controle dos ímãs devem permitir uma desconexão e reconexão precisa, mesmo quando suportando destroços pesados de cabeça para baixo na escuridão total.
Esse grau de controle de precisão em profundidades oceânicas extremas apresenta seus próprios desafios. Há também riscos específicos ao levantar naufrágios reais. A integridade estrutural do Titanic está severamente comprometida após um século no fundo do mar. As tensões de levantamento magnético poderiam causar fraturas por corrosão não intencionais ou até desprender rebites e placas colapsadas. O deslocamento ou colapso repentino dos destroços, enquanto são levantados, também poderia quebrar cabos e enterrar ou enredar os eletroímãs. Esses perigos só se intensificam quanto mais profunda a operação é conduzida. O conceito de levantar cirurgicamente peças dos destroços do Titanic, usando força magnética aplicada seletivamente, é genuinamente atraente. Infelizmente, as realidades de construir eletroímãs de água extrema, poderosos, mas precisos o suficiente para içar mecanicamente grandes massas de naufrágios em desintegração de milhares de metros de profundidade, estão fortemente contra esse método futurista de resgate. Número 4. Levantamento de destroços em partes. Imagine uma enorme sala de operação subaquática equipada com escalpelos e serras robóticas controlados intricadamente. O paciente? O naufrágio em decomposição do RMS Titanic. O objetivo? Dissecar meticulosamente o transatlântico histórico em segmentos e levantar cada seção de forma independente. No entanto, executar os cortes extremamente precisos necessários para fatiar o naufrágio frágil em profundidades extremas empurra esse conceito de resgate aos seus limites. A premissa básica envolve o uso de ferramentas de corte avançadas para separar o Titanic em segmentos mais manejáveis, que podem então ser individualmente levantados à superfície. Em teoria, cortado dessa maneira, o desafio se desloca de erguer um naufrágio gigantesco para levantar uma série de pedaços menores. Mas este plano depende criticamente da capacidade de cortar o navio com extremo cuidado. A profundidade e a localização remota são os primeiros obstáculos. Todas as operações de corte devem ser feitas roboticamente por máquinas ligadas ou veículos subaquáticos autônomos. Isso restringe a capacidade de resposta e o controle físico, ao mesmo tempo que introduz atrasos na comunicação. A escuridão total também complica as coisas, com câmeras externas iluminando o caminho. As próprias ferramentas de corte apresentam outro desafio. Elas devem cortar rapidamente através de aço espesso, mas também transitar rapidamente para áreas frágeis sem causar danos. Provavelmente seria necessário um conjunto de sistemas de corte especializados, incluindo grandes tesouras hidráulicas, serras de fio de diamante, tochas de plasma, cortadores abrasivos e mais. Cada um tem prós e contras. Talvez o maior desafio seja escolher padrões de corte ótimos que seccionem o navio sem enfraquecê-lo durante o processo ou colapsá-lo sob seu próprio peso. As análises estruturais necessárias beiram a ciência-ficção. A deterioração e os pontos limitados de elevação segura também restringem como os cortes podem ser feitos e como os pedaços são separados. Houve uma tentativa de levantar uma pequena seção do casco do Titanic em 1996, mas falhou. Uma empresa de resgate usou um submersível para anexar balões cheios de diesel à peça de 21 toneladas, que tinha 4 vigias e uma porta. Os balões deveriam levantar a seção até a superfície, onde seria levada a um museu. A empresa planejava levantar o Titanic parte por parte ao longo de vários anos. No entanto, as linhas que seguravam a seção se romperam e ela caiu de volta ao fundo do oceano. A operação custou $1,5 milhão e foi um desastre. Número 5. Balões subaquáticos. E se o Titanic pudesse ser erguido não por tanques robustos, mas por um buquê de balões gigantes e duráveis? Esta é a essência das propostas para levantar o naufrágio usando balões subaquáticos ou bolsas de elevação. Embora mais flexíveis do que tanques rígidos, implantar balões suficientes para levantar um navio de 46 mil toneladas ainda apresenta desafios monumentais de coordenação. Também conhecidos como bolsas de elevação, esses contêineres infláveis são projetados para fornecer flutuabilidade subaquática. Eles são frequentemente usados para flutuar embarcações afundadas, cargas perdidas ou outros grandes objetos até a superfície. O princípio básico parece enganosamente simples. Os balões são desinflados e anexados em pontos estratégicos no objeto submerso. Então, o ar é bombeado para dentro das bolsas de elevação a partir da superfície.
À medida que se inflam, sua flutuabilidade aumenta e eles fornecem força de elevação no objeto, levantando-o finalmente à superfície. No entanto, escalar esse método para funcionar no gigantesco Titanic é um jogo completamente diferente. Primeiramente, o naufrágio está a 3.800 metros de profundidade, uma profundidade que exerce uma pressão enorme. As bolsas de elevação precisariam ser fabricadas com materiais extremamente duráveis e flexíveis para evitar rupturas. Sintéticos reforçados com Kevlar ou fibra de carbono poderiam funcionar a essa profundidade. As bolsas em si vêm em vários designs, mas a maioria se assemelha a enormes almofadas, frequentemente pesando milhares de quilos. Elas devem incluir correias robustas para fixação e válvulas para permitir que o ar seja bombeado remotamente após a implantação. Centenas, se não milhares, dessas bolsas seriam necessárias para fornecer flutuabilidade total suficiente para levantar o enorme casco. Transportar as bolsas desinfladas até o local do naufrágio apresenta desafios logísticos. Dada a profundidade envolvida, isso provavelmente exigiria múltiplos navios de suporte, guindastes de alto mar e veículos subaquáticos operados remotamente. Colocar cuidadosamente cada bolsa e fixá-la aos destroços seria uma tarefa meticulosa, exigindo capacidades avançadas de robótica e navegação. Uma vez anexadas, inflar as bolsas em uma sequência controlada será crucial. A inflação desigual poderia desestabilizar o naufrágio, torcê-lo ou até rasgá-lo devido às tensões e forças aplicadas nos locais errados. Monitorar a elevação em tempo real e ajustar as taxas de enchimento e sequências para cada bolsa exigiria um sistema de controle elaborado. Número 6. Elevação por cabos. O novo plano dos cientistas para recuperar o Titanic muda tudo. Eles propõem o uso de um enorme gancho para agarrar o transatlântico e içá-lo inteiro, ou cortá-lo cirurgicamente em seções primeiro. Por mais extravagante que pareça, há precedentes para a recuperação de navios afundados com tais medidas extremas. Se viável para o Titanic, poderíamos ver seus restos icônicos de perto pela primeira vez. Baixar um gancho gigante para prender no Titanic corre o risco de danificar ainda mais o já frágil naufrágio, mas o método do gancho já levantou embarcações menores. Construir tal aparato em uma escala para levantar 46 mil toneladas é extremamente desafiador. Ainda assim, os defensores argumentam que pode ser menos difícil do que a precisão cirúrgica necessária para cortar blocos usando serras subaquáticas avançadas. Desmontar o Titanic em peças leves o suficiente para serem levantadas permite maior controle, embora seja imensamente complexo. O desmantelamento seccional já foi usado antes para recuperar navios de guerra navais. Uma vez erguido, os destroços do Titanic poderiam potencialmente ser restaurados para exibição em uma exposição de museu. Se qualquer método tiver sucesso, seus restos enferrujados poderiam ser restaurados e exibidos em um museu. Visitantes poderiam contemplar relíquias do majestoso transatlântico e seu trágico fim em primeira mão. Isso permitiria preservar o naufrágio antes que os estragos do tempo o consumam completamente. No entanto, as barreiras de viabilidade para levantar com segurança o Titanic em decomposição permanecem enormes. O que você acha? Deveriam ser feitas tentativas de recuperar uma parte tão frágil da história? Deixe-nos saber nos comentários. Número 7. Explosão controlada. Alguns pesquisadores propuseram um método bastante explosivo para recuperar os destroços do Titanic: explodi-lo com dinamite. À primeira vista, isso parece absurdo e destrutivo, mas a teoria por trás do uso de explosões cuidadosamente controladas é quebrar o naufrágio em pedaços mais manejáveis para levantamento, minimizando a aniquilação total da relíquia histórica. No entanto, executar explosões bem calibradas em um naufrágio em desintegração a quilômetros de profundidade está repleto de incógnitas. A premissa básica envolve plantar estrategicamente cargas explosivas em locais pré-definidos no e ao redor do naufrágio. Ao detonar essas cargas em uma sequência meticulosa, o Titanic poderia teoricamente ser fragmentado em pedaços menores distribuídos pelo campo de destroços. Essas seções dispersas seriam então pequenas o suficiente para serem levantadas individualmente ou em aglomerados com maior viabilidade. Claro, explosivos convencionais como TNT e RDX estão fora de questão. O objetivo é a separação cirúrgica, não a aniquilação total.
Cargas moldadas especializadas precisariam ser projetadas sob medida para direcionar e focar sua força explosiva com a máxima precisão. As cargas devem ser poderosas o suficiente para romper placas de aço espessas, mas não pulverizar excessivamente a estrutura circundante. Sua colocação e sequência de detonação requerem modelagem e análise meticulosas para minimizar a destruição não intencional. Pequenos erros ou fraquezas imprevistas no naufrágio poderiam levar a rasgos ou colapsos catastróficos de explosões mal colocadas. E o ambiente subaquático introduz efeitos de propagação de explosões imprevisíveis. Ondas de choque refletem e reverberam de maneira diferente na água, aumentando os riscos de danos. Executar o plano a profundidades extremas multiplica os desafios exponencialmente. Delicadamente posicionar cargas por um campo de destroço subaquático massivo exige habilidade magistral e tecnologia excepcional que empurra limites, e monitorar as detonações em tempo real é crítico, mas profundamente difícil. Abortando a sequência, se necessário, caso falhas imprevistas surjam no meio da operação. Embora o uso de explosões direcionadas para fragmentar cuidadosamente o Titanic para salvamento em partes tenha um certo apelo metódico no papel, as realidades da implementação tornam isso uma aposta arriscada. As variáveis envolvendo a estabilidade dos destroços, a física das explosões, a colocação precisa e a operação em águas profundas podem consagrar para sempre o conceito de explosão controlada ao reino da teoria. Número 8. Guindastes submersíveis. O novo plano dos cientistas para recuperar o Titanic muda tudo. Um empreendimento conjunto de engenharia visa trazer o Titanic de volta à superfície, usando uma notável inovação tecnológica, o guindaste submersível. Isso exigiria não guindastes marinhos comuns, mas uma nova classe de gigantes das profundezas marinhas, ultrapassando os limites da engenharia especificamente para levantar os enormes destroços do Titanic de seu túmulo aquático. Operar a tais profundidades oceânicas extremas, sob pressões esmagadoras superiores a 3.750 kg por centímetro quadrado, requer um design de guindaste totalmente novo, baseado em engenharia mecânica de ponta e ciência dos materiais. Cada componente dos guindastes, desde seus braços rígidos de treliça até seus motores elétricos poderosos e bombas e cilindros hidráulicos, deve ser fabricado para resistir às condições hostis da zona radal. O processo de desenvolvimento reúne expertise de perfuração de petróleo offshore, robótica subaquática, engenharia aeroespacial e além. Sistemas de controle eletrohidráulico conferem aos guindastes uma articulação delicada, mas poderosa, enquanto novas ligas proprietárias resistem à corrosão e fadiga metálica, mesmo em temperaturas próximas ao congelamento. No entanto, as especificações necessárias vão muito além de simplesmente sobreviver a tais profundidades abissais. Esses guindastes também devem ter força bruta suficiente para levantar diretamente um objeto pesando mais de 46 mil toneladas, equivalente ao peso de mais de 5.000 elefantes africanos. Alguns designs de superguindastes envisionam uma capacidade de elevação superior a 30 mil toneladas, equivalente ao peso de um porta-aviões da classe Nimitz. Integrar esse grau de potencial de elevação pura em um guindaste capaz de operar em águas profundas expande os horizontes das possibilidades. No entanto, força bruta sozinha não levantará o Titanic, pois ela está em um estado de decomposição profundamente frágil após 110 anos no fundo do mar. A estrutura de aço outrora sólida se partiu ao meio durante seu naufrágio. Seu casco está corroído, seus convéses colapsaram e ela está parcialmente enterrada em sedimentos. Isso exige que os guindastes exibam muito mais do que apenas capacidade de força bruta. Eles precisam de delicadeza e precisão em uma escala microscópica. Os pontos de fixação dos guindastes nos destroços serão cruciais. Poucas conexões podem distorcer ou rasgar o navio sob desequilíbrios de carga, mas colocá-las de forma descuidada poderia desmoronar ainda mais os remanescentes sobreviventes de anteparas e placas do casco. Os guindastes devem ter uma pegada gentil, mas firme, para evitar causar mais danos. Seus movimentos e taxas de elevação precisarão ser ajustados em tempo real, com base em feedback de sensores, como um cirurgião habilidoso operando com extremo cuidado.
Embora levantar o Titanic com esses Leviatãs submersíveis pudesse teoricamente ter sucesso com base em sua escala e potência imensas, é sua capacidade de combinar tal capacidade bruta, com controle preciso que determinará a viabilidade de erguer o naufrágio mais famoso com o máximo cuidado. Guindastes submersíveis representam a fusão máxima da força de engenharia oceânica com uma abordagem de precisão cautelosa, uma combinação que oferece o potencial profundo de finalmente erguer o grandioso Titanic. Número 9. Sistema de elevação hidráulica. Será que o mesmo sistema hidráulico usado para levantar centenas de toneladas na indústria poderia ser aplicado para recuperar os destroços de 46 mil toneladas do Titanic? Surpreendentemente, alguns cientistas acreditam que sim. Em princípio básico, uma série de grandes macacos hidráulicos seriam posicionados sob o casco do Titanic e ancorados ao leito marinho abaixo. Placas de aço espessas ajudariam a distribuir as forças de elevação por todo o fundo dos destroços. Fluido hidráulico de alta pressão bombeado de embarcações de superfície, através de mangueiras reforçadas, então alimentaria a extensão sincronizada dos braços de pistão dos macacos. Dessa forma, o Titanic seria lentamente erguido como se estivesse em uma plataforma subaquática. Mas aí reside o primeiro desafio monumental: desenvolver macacos hidráulicos capazes de erguer tal peso incomensurável sob as pressões encontradas nessa profundidade extrema. Os macacos devem fornecer forças de elevação fortes o suficiente para fisicamente superar a resistência inercial e de fricção que mantém um transatlântico de 260 metros de comprimento no fundo do mar após um século. Isso requer cilindros hidráulicos projetados com as capacidades de pressão e classificação de carga mais altas do mundo. Posicionar os macacos também é crucial. Poucos pontos de conexão poderiam esmagar seções do casco em deterioração sob cargas concentradas, mas circundar todo o naufrágio exigiria uma rede hidráulica extensa e convidaria forças de elevação desequilibradas. Análises estruturais e simulações abrangentes seriam necessárias para encontrar os pontos de colocação de macacos ideais para evitar falhas. Manter dezenas de macacos hidráulicos colossais, sincronizados em tempo real, a quilômetros de profundidade no fundo escuro do mar, poderia beirar o impossível. Isso seria uma evolução de levantamento extremamente complexa, com zero margem para erro. Exige manter perfeita harmonia entre os macacos para evitar distorções estruturais ou quebras à medida que o Titanic é empurrado para cima. A coordenação de pressões, taxas de fluxo e velocidades é semelhante a um balé sinfônico, exceto com máquinas capazes de esmagar aço. Portanto, enquanto levantar o Titanic através de uma plataforma de macacos hidráulicos ascendentes tem mérito de engenharia no papel, as barreiras técnicas em torno de potência, controle de precisão e calibração em profundidades oceânicas reais confinam esse método ao reino da teoria. Os riscos em torno da implementação de tantos sistemas hidráulicos pesados e finamente ajustados a quilômetros de profundidade no Atlântico hostil conspiram para manter o lendário transatlântico permanentemente ancorado no leito marinho. Número 10. Deslocamento de massa. E se pudéssemos levantar o Titanic não ao elevar os destroços, mas ao torná-los mais leves para que possam flutuar novamente? Este é o princípio por trás das propostas de bombear espuma expansiva nos restos em decomposição do lendário transatlântico. Ao deslocar a água com espuma flutuante dentro do casco e compartimentos, o Titanic poderia teoricamente flutuar novamente. A física por trás do conceito é simples. Espumas à base de poliuretano e isocianurato contêm bolsões celulares inertes que as tornam menos densas que a água. Se material flutuante suficiente permear os volumes dentro dos destroços, a densidade geral é reduzida. De acordo com o princípio de flutuabilidade de Arquimedes, essa densidade reduzida poderia fornecer força ascendente suficiente para que o Titanic de 46 mil toneladas se erguesse de seu local de descanso. No entanto, executar com segurança essa técnica no naufrágio real apresenta sérios obstáculos. Transportar o material de espuma expansiva até o local, nas quantidades enormes necessárias, já representa um problema logístico gigantesco. Os componentes da espuma precisariam ser misturados e bombeados através de quilômetros de mangueiras flexíveis de alta resistência, robustas o suficiente para suportar pressões intensas de águas profundas.
Instalar essa rede de injeção de espuma extensa no leito marinho envolve seus próprios riscos. Uma vez que o sistema de injeção complexo esteja em funcionamento, atingir uma distribuição ideal da espuma em todo o interior dos destroços apresenta o próximo desafio. O objetivo é preencher completamente os espaços vazios dentro dos destroços sem enfraquecer sua estrutura, mas o layout interior do Titanic é um labirinto complexo de compartimentos e passagens, alguns totalmente colapsados. Varreduras de sonar e filmagens interiores ajudariam a localizar pontos de injeção de espuma, mas ainda seria necessário monitoramento cuidadoso e controle sobre a injeção para evitar acúmulos de alta pressão que poderiam romper anteparas centenárias. À medida que a espuma expansiva permeia os destroços, sua flutuabilidade aumenta gradualmente, eventualmente fazendo com que o Titanic se levante do fundo. Mas essa decolagem deve ser controlada para minimizar movimentos bruscos ou tensões de ruptura. As equipes tentariam rastrear de perto os volumes de espuma e taxas de injeção e fazer ajustes para produzir um perfil de ascensão suave. Outros métodos, como bombear cera ou injetar bolas de ping-pong, foram propostos para alcançar o mesmo objetivo: deslocar a água preenchendo o casco com matéria menos densa. No entanto, entregar e dispersar esses materiais alternativos apresenta problemas adicionais. A cera poderia solidificar nos tubos de trânsito, enquanto as bolas de ping-pong implodiriam sob pressões extremas. Ambos enfrentariam dificuldades em permear o layout interior complexo e deslocar completamente a água dentro de todos os compartimentos e vazios. É isso, amigos. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui e assista a um desses vídeos que estão na tela. Cuidem-se, pessoal.